Olá, seres infinitos, bem-vindos novamente aqui no canal do Instagram. Geralmente eu faço esses vídeos mais compridos para o meu canal do YouTube. Para quem não o conhece, tem aqui na descrição do meu Instagram, na bio, você tem um link que redireciona para o meu canal, Curação. Mas quando eu tive a inspiração para fazer esse post foi para compartilhar aqui no Instagram. Então, aqui vamos nós. Vamos falar hoje sobre relacionamentos, Dia dos Namorados e carência afetiva. Esse tema veio à tona quando eu estava no banheiro essa semana, quarta-feira, lavando lá o banheiro. Eu falo que o tapetinho de yoga e o banheiro para mim parecem portais inspiracionais. Você pisa, vem uma ideia, né? Então tô sempre com umas folhinhas ali soltas e caneta para anotar a ideia. Descarto algumas, mas algumas ficam ressoando. Essa ideia ela ficou ressoando para mim, para eu gravar aqui para vocês no Instagram. Até porque eu vi muitos nas redes sociais, muitos posts, né? Tanto até no LinkedIn, gente, de pessoas falando sobre a data, especialmente as pessoas solteiras, que eu acredito que para terem postado as questões assim, né, de é importante você estar bem com você mesmo, coisas assim, era uma reafirmação de estou bem sozinho. E o que eu vou falar aqui no vídeo é sobre esse equilíbrio, né, do namoro e relacionamento, a carência afetiva, porque não necessariamente quem nessa data aqui, nesse dia, 12 de junho, está com alguém, seja um casamento, seja um namoro, seja um rolo mais serinho ali que tá tendo, essa pessoa não está se sentindo carente afetivamente, né? Mas o status das coisas muitas vezes fazem a gente ter essa impressão. Vou começar a seguir o roteirinho aqui para ficar mais direcionado e focado para vocês. Começando, uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês para lembrá-los é a questão histórica do nosso Dia dos Namorados. O Brasil é um dos poucos, se não um dos únicos países que comemora essa data de Dia dos Namorados no dia 12 de junho. Aqui no Brasil foi criado especificamente porque o comércio nessa época estava mais mortinho, então tinham que criar uma certa demanda. Não desmerecendo o feriado por causa disso, eu acho muito bacana você celebrar a pessoa que você está junto, mas é um fator aqui. No restante do mundo, esse Dia dos Namorados, a grande maioria deles comemora no dia 14 de fevereiro, que é o Valentine's Day, né? O dia de São Valentim. Que tem toda uma representação bonitinha. Depois dê um Google sobre a história, porque é muito bonitinho mesmo a história de São Valentim. Então, percebendo aqui que acaba sendo uma representação muito comercial, assim como eu falo, igual nos aniversários, né? A gente celebra a vida da pessoa, mas assim como o Dia das Mães, Dia dos Pais, qualquer data. Não adianta você ser super bonitinho naquela data e nos outros dias super tóxico, super tosco com a pessoa, né? Então, é muito importante ter isso em mente. Mas, agora, vamos continuar falando aqui. Eu sou muito reservada nesse sentido dos meus relacionamentos afetivos. Só os amigos muito próximos sabem do que tá rolando na minha vida. Até minha família, assim, muitas vezes eu não tenho essa questão de apresentar, porque eu nunca liguei muito para essa questão do status do relacionamento. Para mim, o importante é eu e a pessoa estarmos bem, estarmos numa dinâmica boa. E daí, se eu tenho aquela certeza, sabe, no coração, percebo que não é uma coisa só física, vai além, daí sim, eu apresento essa pessoa para terceiros. Se não, fica entre a gente. Na minha visão, acaba sendo um pouquinho mais saudável do que ficar pulando, né, de relacionamentos. Mas, coloquei essa informação aqui só para compartilhar que cada um tem a sua maneira de viver o relacionamento. Esse vídeo aqui não é para colocar um modus operandi, um modus que você deve viver seu relacionamento, só trazer algumas reflexões.
E vamos lá. Namorar, né? Eu gosto de separar, para quem acompanha aí o canal do YouTube, até aqui alguns posts no Instagram, eu gosto de separar as palavras, né? O namorar me vem muito essa questão do amor morar. E quanto aos relacionamentos, se você for pensar, a pessoa tem o status lá, namorado, né? Tem o status marido e mulher, mas não estão namorando, não estão no amor morando, né? E a reflexão que eu trago aqui é que, às vezes, especialmente em momentos próximos a essas datas, assim, a datas comemorativas de final de ano, que a pessoa às vezes quer levar alguém para o Natal com a família, né? O aniversário, algo assim. Muitas vezes você tem que trabalhar dentro de você, olhar para você essa carência afetiva, porque às vezes você não gosta daquela pessoa, você quer o status do relacionamento. Muitas vezes, quando você tá carente afetivamente, você acaba se baseando numa atração física, né? Não quer dizer que a pessoa é o amor da sua vida, mas se você tem uma atração física ali pela pessoa, a pessoa te deu uns biscoitinhos e você tá muito carente, a tendência vai ser você projetar que ali tá o amor da sua vida. Então, preste atenção, momentos como esse, tempos como esse. Era pra eu ter feito esse vídeo até antes, né, do Dia dos Namorados, mas é o que tá rolando hoje. Então, é muito importante pontuar que um relacionamento não te torna alguém mais bem-sucedido. Mas que sim, né? Não indo pro outro extremo. Os relacionamentos, eles são muito essenciais. Eu gosto bastante de compartilhar, eu falo bastante a frase do Siri Prembaba, que ele diz que se a vida é como se fosse uma escola, a gente tá a todo momento aprendendo, né, com as pessoas, quando a gente adentra um relacionamento afetivo, o namorar, o casar, né, se comprometer ali, o relacionamento afetivo, ele é a faculdade dos relacionamentos. Então é um relacionamento muito importante. Você olhar para isso, se você está só pulando, né, de faculdade em faculdade, ou se você está fugindo da faculdade, tem algo aí dentro de você que é muito importante ser olhado, porque faz parte, sim, da nossa jornada aqui na vida. Mas é importante para um relacionamento ser saudável, ser equilibrado, não ser baseado nessa carência afetiva, a gente tá se namorando. Antes de você estar disponível para namorar a outra pessoa, você está morando no amor em você mesmo. Então, quando a gente entra no relacionamento para tapar vazios internos, com aquela sensação, né? A Disney, e eu falo a Jane Austen também, dos filmes lá, Orgulho e Preconceito, muitas vezes deu uma ideia muito simplista de mundo, como se você fosse encontrar alguém que vai tapar o seu buraco e vai viver felizes para sempre. A gente ainda tem muito essa ideia inocente sobre isso, né? Mas quando não estamos bem internamente, que tipo de relacionamento a gente vai atrair? Eu vejo muito isso com pessoas que têm a mesma profissão que eu, ou tem o mesmo perfil, né? Quem tá na terapia, quem tem muito perfil de ajudantes, vou ajudar as pessoas, muitas vezes acaba atraindo para um relacionamento uma filha ou um filho, não atrai um parceiro. Ou assim como você está muito carente, né, precisando de um protetor, você atrai um pai, atrai uma mãe, mas não atrai um parceiro. Parceiro é igualdade. E quão justo, né, é quando a gente vai para um relacionamento para tapar esses buracos. Porque o que você espera do outro? Você espera que a pessoa seja a cola, né, de todos os seus buracos. Quanto nós realmente vemos o outro quando a gente vai para um relacionamento para tapar o buraco, né? Você espera que a pessoa seja de determinadas formas. Nas constelações, a gente nem fala a frase eu te amo. A gente fala eu te vejo. Porque ver, amar é uma coisa muito subjetiva. Eu posso considerar que amar é uma pessoa andar de mãos dadas na rua. A outra pessoa pode considerar que amar
ela todo dia ali te manda uma mensagem de bom dia. Cada um tem um conceito relativo de amor. Mas quando a gente vem, né, nesse mundo, colocando as nossas projeções no outro, o quanto a gente dá espaço da pessoa realmente ser ela mesma, né? O quanto a gente dá espaço para conhecer as várias camadas da pessoa. Por isso que os relacionamentos, os namoros, hoje em dia eles têm muito essa dificuldade de fluir, né? Porque na primeira questão, na primeira saidinha da projeção que a pessoa trouxe ali do relacionamento, que você percebe que não era exatamente o que você queria, você descarta, você fala, tá vendo? É melhor não me relacionar, né? Porque as pessoas são horríveis, são tóxicas, mas você se decepcionou muitas vezes com uma expectativa interna que você tinha dentro de você. Muito mais do que o que a pessoa é ali, né? Ah, mas tem pessoas que são tóxicas, né? E sim, mas você já parou para pensar na parte interna de você que atraiu aquilo ali? Porque as pessoas já dão indícios de quem são desde o começo pra gente. Mas quando nós entramos nesse mundo dos relacionamentos baseados na carência, a gente tem a tendência ao famoso passar o pano, né? Nossa, a pessoa deu uma gritadinha comigo ali. Ai, mas ela foi tão legal antes, né? Me trouxe um chocolate, alguma coisa assim. A gente acaba sendo... Eu sempre trago muito isso. Relacionamento é corresponsabilidade. Não existe só o vilão e a vítima ali, né? No relacionamento. É muito importante a gente olhar para tudo isso. E para finalizar aqui, né? Todas essas reflexões que eu levantei aqui para você, como você identificar que tá tendo um relacionamento saudável ali, né? Relacionamentos saudáveis não nos levam de nós, nos levam a nós. Isso não quer dizer que no momento você tendo um relacionamento vocês não vão passar dificuldades, porque são duas pessoas diferentes, né? Se juntando, se acomodando. Mas se a pessoa tiver disposição ali de deixar você ser você mesmo, isso são indícios que você tá num relacionamento saudável. Porque muitas vezes a pessoa se apaixona, né, por essa liberdade, pelo seu jeito de ser. E depois, com o passar do tempo, é exatamente o que ela começa a cobrar e tirar de você. Essa mesma liberdade que era tão legal, que atraiu, passa a ser uma coisa que a pessoa busca podar de você. Isso são indícios de que o seu relacionamento não está muito saudável. Mas, né, o que a gente tem que fazer nesse processo todo? Primeiro, olhar para dentro. Antes de cobrir o outro, né, de responsabilidade, olha, você é tóxico no relacionamento, eu não tô fazendo. A gente olhar pra gente também, né? O quanto a gente, às vezes, também, todos nós, tá? Ninguém tá aqui alecrim dourado que nasceu em campo semeado. Todos nós temos a capacidade de ser uma luz e ser tóxicos, né? Isso vai depender da medida que a gente coloca ali no relacionamento. Então, o convite sempre é pra gente olhar pra dentro de nós, olhar pra essa carência afetiva, pra não despejar no outro, pra que os relacionamentos amorosos, pra que os namoros, né, sejam no amor morar mesmo. Esse encontro seja um encontro de duas pessoas que decidem celebrar juntas o relacionamento, né? Ao invés de ficar criando mais karma, criando mais culpa entre as pessoas. Que os relacionamentos sejam mais abertos, mais conscientes. Enfim, se você ficou meio mal, né, nesses dias dia dos namorados, mais um dia dos namorados sozinho, sozinha, e nossa, ainda mais com coronavírus, né, com tudo isso, respira e lembre-se que a primeira pessoa que você tem que namorar é você mesmo, porque daí quando você encontrar outra pessoa e a pessoa gostar de você, cara, vai ser a cerejinha do bolo, vai ser assim, eu gosto de você, mas eu gosto de mim também, não eu preciso que você goste de mim porque eu não gosto de mim, entende? Ame-se primeiro. E é isso, minha gente.
Um beijo.